Essa é a mais completa chave porta-bits da Klein Tools, que promete salvar espaço da sua mala por conta desse sistema de porta-bits integrado. Mas fica comigo nesse vídeo, porque tem uma informação importante que você precisa saber antes de realizar essa compra. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa chave de precisão 27.1 da Klein Tools com sistema de armazenamento de bits internos. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e características dessa chave, realizar alguns testes para validar a precisão desses bits e mostrar para vocês duas informações importantes que podem fazer a diferença na hora da sua compra. Então vamos para o vídeo. A Klein Tools é uma empresa americana centenária, produtora de ferramentas e talvez possa ser considerada a marca americana nesse ramo mais famosa no mundo, historicamente por conta dos alicates da marca, como esse modelo, que é uma edição especial de 166 anos, mas muito também por sua diversa gama de produtos, que vão desde outras ferramentas manuais, como as chaves de aperto que eu vou mostrar nesse vídeo, mas também outros produtos, inclusive de medição, onde ela também é fortemente reconhecida. Deixem nos comentários se vocês querem ver um review sobre esse alicate, edição especial, ou sobre essa nova chave catraca deles, que tem um sistema de haste com múltipla funcionalidade. Voltando aqui para a chave, esse é o modelo 27.1 da chave de precisão da Klein Tools, que, como o nome fala, vem com bits de precisão, com um total de 27 pontas, que vão desde as pontas Phillips, Fenda, hexagonais ou Allen, além das pontas Torx, sendo alguns modelos pontas especiais de segurança. Aqui na direita ele menciona o sistema de armazenamento integrado, e aqui na parte de trás algumas informações sobre as características da chave, incluindo um desenho aqui da chave aberta, e aqui na parte de baixo a informação de que ela é feita em Taiwan e que ela é importada pela Klein Tools do México. Aqui mais embaixo tem uma informação bem importante, que é um número de revisão, o que significa que ela está versionando as chaves, o que é excelente para você ter uma noção de qual revisão dessa chave você está comprando, já que ela pode sofrer algumas correções por conta de algum defeito de lote ou até um defeito de desenho. Como ela vem nessa embalagem plástica, você vai ter que usar uma faca para cortar aqui na lateral. Eu já fiz isso, e aí você consegue tirar ela, e ela acompanha aqui na ponta uma proteção aqui para o bit, porque um dos bits que compõe essa contagem de 27 em 1, já vem instalado aqui na ponta, enquanto os outros bits acompanham aqui dentro da chave. Antes da gente passar para os detalhes da chave, esse modelo 27 em 1, ele é vendido sob dois códigos, onde esse é o modelo 32327, mas também existe o modelo 32328, onde a diferença principal entre elas está nos tipos de ponta dos bits, que diferem em cada um dos modelos. E esse é um ponto que você tem que se atentar na hora da sua compra, principalmente se você está procurando a ponta para uso com os iPhones da Apple, onde só o modelo de final 28 possui esse tipo de ponta. Caso você não precise desses tipos especiais de bits, esse modelo do vídeo, que é o modelo 27, vai te atender para a maior parte das aplicações. Vamos começar falando sobre as primeiras impressões, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa chave é como a Klein Tools colocou toda essa quantidade de bits num cabo com um perfil bem fino. Se vocês compararem aqui com a chave da Mega Pro, que eu já fiz um review para vocês aqui no canal, dá uma olhada aqui na diferença das duas, e mesmo a Mega Pro sendo uma 24 em 1, ambas carregam aqui internamente a mesma quantidade de bits, e ainda assim o cabo da Mega Pro ele tem um diâmetro bem maior. Para vocês terem uma ideia da espessura, a Klein tem em torno de 21,3 mm, enquanto a Mega Pro tem 26,6 mm. Por outro lado, ela também é uma chave mais longa e tem em torno de 12 cm de cabo e 7 cm de haste. Observa agora ela do lado do modelo Pocket da Klein, como ela não só é mais longa, como também bem mais espessa. Um outro ponto importante está no peso dessa chave, e nesse caso, por conta dos armazenamentos dos bits, ela é um pouco mais pesada, mas ainda assim tem um peso relativamente bem balanceado, não pendendo tanto para a ponta, o que é bom, principalmente uma chave que você precisa muito mais agilidade. Mas se você comparar sem dúvida com a versão Pocket, esse peso é bem significativo, sendo até mais pesado do que o modelo da Mega Pro. O modelo da Klein tem 80 gramas, enquanto o modelo da Mega Pro tem 74 gramas, mas lembra que a Klein tem um bit a mais, o que não é uma diferença muito significativa, mas ainda assim de alguma forma a Mega Pro passa uma sensação de leveza maior na mão. Só para referência, o modelo Pocket 4 em 1 pesa quase um terço do peso da 27 em 1 da Klein. Vamos falar agora aqui do cabo da chave, e como acontece em praticamente todas as chaves da Klein Tools, elas têm um formato de identidade visual que segue com esse plástico aqui translúcido, feito com uma composição em acetato e que segue dando a estrutura ao longo de todo o cabo, e por cima dele esse outro plástico emborrachado que confere a aderência e o grip necessário para que você possa operar a chave. Aqui você também tem o logo da Klein Tools, e aqui na parte de trás o código do modelo da chave e alguns avisos de segurança, e para você não utilizar a chave para fazer nenhuma alavanca, nem utilizar ela para bater contra o parafuso. A Klein também coloca esses vincos que são intercalados, fazendo uma espécie de degrau, o que ajuda na hora do giro, mas normalmente para esse tipo de chave
você vai acabar operando ela mais por essa ponta, e para isso ela criou esse outro formato que ajuda muito na hora do reposicionamento da chave. Observa que esse é também um tipo de padrão que a Mega Pro também utilizou, mas aqui na Klein eles são mais espaçados e um pouco mais altos, o que faz também uma boa trava. Aqui nessa parte translúcida, ele tem alguns indentados que até podem ser utilizados, porém, se a sua mão estiver um pouco suada, o ideal é você utilizar essa parte emborrachada, deixando essa parte aqui especificamente para a função de anti-rolagem, que inclusive cria o degrau necessário para que a ponta fique fora do chão. Um ponto que atrapalha um pouco esse sistema é que, como a chave ela é um pouco mais larga no diâmetro, ela acaba tendo uma diferença leve aqui, o que faz com que ela gire com mais facilidade do que, por exemplo, o modelo Pocket, que é muito mais firme, já que essa trava está alinhada aqui com o corpo da chave. Aqui na parte de trás do cabo, como ela é uma chave de precisão, ela tem esse sistema de giro livre, que inclusive é muito bom, e o formato dela facilita muito na hora de puxar, o que é importante nesse caso aqui do porta-bits. Ele inclusive gira independente aqui do porta-bits, mas o porta-bits também pode ser girado para facilitar a seleção aqui do bit. O único ponto aqui nesse caso é que a região aqui é muito pequena, o que às vezes você vai ter que pegar aqui pelo carrossel, o que pode acabar sujando a sua mão com óleo, inclusive atrapalhando aqui no giro da chave. Ainda aqui na parte traseira da tampa, ela colocou uma identificação em baixo relevo, o que é muito bem-vindo, porque essa é uma região que vai sofrer muito atrito e qualquer coisa que for pintada nessa região, com certeza vai sair com o tempo. Essa tampa traseira, quando encaixada aqui na base da mão, fica bem confortável de uso, principalmente para aqueles que utilizam as chaves de precisão dessa forma, mas sem dúvida ela não é tão confortável como esse formato aqui redondo que a Mega Pro utiliza, mas ainda assim não chega sem nenhum formato desconfortável ou com nenhuma rebarba que te machuque durante o uso. E para aqueles que utilizam a chave dessa forma, esse formato é até melhor do que o da Mega Pro, porque você consegue apoiar o dedo aqui dentro e realizar o giro da chave sem que o seu dedo saia da posição, o que pode acontecer na chave da Mega Pro, já que o formato dela é circular. Voltando aqui para o porta-bits, o acionamento dele acontece quando você puxa essa tampa para trás, e nesse caso, até pelo barulho que vocês já ouviram, ele é bem firme, precisando inclusive de um pouco de força para que ele faça essa abertura. O funcionamento dele não é tão suave como acontece no caso da Mega Pro. Observa que, até para fechar, ela sempre faz aqueles movimentos bruscos, mas ainda assim é uma das melhores formas de carrossel que a gente tem, principalmente se você for comparar com modelos como esse da Work Pro, que você tem que ficar tirando de dentro da chave e demora muito na hora da reposição. Como eu mencionei, ele também gira no próprio eixo e ele possui essas duas estruturas que prendem um total de 6 bits de cada lado e que são acessados com facilidade e também na hora de colocar ele de volta. Mas aqui tem um ponto importante, que como a Klein colocou 13 bits, incluindo o lá da ponta, sempre que você for fazer uma substituição, você vai estar com um dos bits na mão para ter que tirar o outro e depois inserir ele na haste para depois ainda guardar esse, o que não acontece caso ela somente tivesse os 12 bits. Ou seja, no cenário de um bit a menos, você sempre vai estar lidando com um bit de cada vez, o que facilita para que você não perca nenhum bit na hora dessa troca. Isso também permite que você mantenha a chave sempre com todos os bits protegidos, já que nenhum deles vai ficar para fora, exposto a impacto ou até corrosão. Falando agora dos bits da haste, a haste é feita em aço inoxidável, o que faz com que ela seja um pouco mais pesada, principalmente se você comparar com esse modelo Pocket, que usa a haste em alumínio. Dá para ver inclusive a diferença de cor. E dentro dessa haste, você tem não só o anel de retenção aqui na parte interna, mas também um ímã lá no fundo, o que faz com que o bit fique muito bem preso. E mais do que isso, ele acaba também tendo força suficiente para prender os parafusos. Observa aqui, mesmo sem o bit, como que o ímã puxa e como que é a força dele. Quanto aos tipos de bits, a chave vem com praticamente um set completo de bits Phillips, que vão desde o Phillips 000 até o Phillips número 2, as fendas de tamanho 1, 2, 2,5 e 3, além de uma fenda 3,5 e os hexagonais 0,9, 1.3, 1,5, 2, 2,5, 3 e 3,5, sendo os tamanhos 2 em diante são os hexagonais de segurança, que são esses hexagonais vazados, e na parte de baixo, os Torx 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, o Torx 15, sendo do 5 em diante também os Torx de segurança,
E aqui na ponta da haste, você tem um hexagonal de 3,5 que a Klein considera como uma das pontas. Com isso, com 13 bits e mais esse da ponta, a Klein classifica essa chave como 27 em 1. A Klein não menciona muito sobre a composição desses bits e só informa que eles são para uso industrial e feitos de aço. Um outro ponto importante é que eles têm um diâmetro proprietário, o que normalmente não é compatível com outras chaves, e isso faz com que outros bits não se encaixem aqui na chave da Klein, como por exemplo, aqui um bit da Mega Pro, que quando você tenta colocar, observa como ele não se encaixa, porém, o contrário é verdadeiro, onde a chave da Mega Pro consegue por conta da retenção e, claro, um pouquinho de folga, mas ela trava bem o bit, mas ainda assim dá para observar aqui que ela não está 100% encaixada. Só a título de curiosidade, vamos medir aqui a diferença do bit da Klein para o bit da Mega Pro, e claro que o da Klein tem 3,5, que é o tamanho do encaixe da haste, e o da Mega Pro tem 3,9 mm. De qualquer forma, caso você utilize ainda dentro do ecossistema da Klein Tools, você ainda pode reutilizar esses bits em outras chaves que utilizem esse mesmo comprimento. Aqui na chave Pocket, você consegue ver que ela utiliza um bit mais longo, o que se encaixa aqui na 27 em 1, mas como essa haste espera um bit mais longo e também com retenção por esfera, quando você coloca ele aqui dentro, observa como ele não fica fixo e sai com muita facilidade. Ou seja, o diâmetro é o mesmo, mas o tipo de retenção é diferente, então não necessariamente você pode utilizar isso em todas as chaves da Klein. Vamos fazer agora alguns testes do encaixe desses bits. Vamos começar aqui pela ponta PH2, que inclusive eu considero ser muito bem-vinda essa opção e que não existe no modelo da Mega Pro, já que vez ou outra você encontra um parafuso PH2 e isso permite inclusive que você não fique precisando trocar de chaves a todo momento, bastando ou você inverter a ponta do bit ou pegar ele aqui no suporte traseiro. Vamos experimentar ele aqui na ponta. Lá ele tem um encaixe muito bom aqui para os dois lados e vamos travar aqui. Vamos ver como é que ele tem um pouco de jogo para todas as direções, para cima e para baixo, mas aparentemente relativamente um bom encaixe. Vamos agora fazer um teste aqui nesse multímetro. Eu botei a ponta PH1 para soltar, ele solta com bastante facilidade, a chave gira muito bem, dá para ter um bom controle aqui no cabo e quando você vai fechando também dá para sentir que o bit está bem encaixado no parafuso e que não vai escapar com facilidade, ou seja, relativamente um bom encaixe. Vamos agora fazer um teste aqui com os bits menores. Nesse caso, ele utiliza um PH0. Vamos trocar aqui a ponta. Vamos escolher aqui o PH0 que vem junto com a PH2. Vamos trocar. Vamos colocar aqui o PH0. Alguns desses parafusos estão um pouco espanados, mas esse último aqui é um parafuso que ainda está bom. Então eu vou experimentar em cada um deles. No primeiro, ele salta completamente. No segundo, ele consegue travar no retorno, ou seja, na tirada, mas na hora do aperto ele salta. No terceiro, ele também salta completamente para todos os lados. E aqui no quarto, ele faz a trava para ambos os lados. Mas ainda assim, dá para sentir que ele está tentando sair do parafuso e que o encaixe não vai aguentar muita força. Esse é o mesmo sentimento que eu tive com a Mega Pro, que também não aguenta muito nessa movimentação e também tem dificuldade com esses parafusos. Porém, a chave Pocket da Klein, que também tem um bit PH0, ela funciona bem para ambos os lados, ainda nesse parafuso que já está com um certo problema e no parafuso que está bom. Você sente bastante firmeza, ou seja, o encaixe dessa chave Pocket na Philips PH0 é melhor do que a que vem no modelo 27 em 1. Mesmo testando aqui nos outros parafusos, observa como ela consegue apertar ainda aqueles outros parafusos que estão mais danificados. Isso mostra como que ela tem uma precisão superior nas pontas Philips. Sobre a profundidade, em cenários com parafuso mais profundo, você sim vai ter uma dificuldade, porque tanto essa chave como qualquer uma dessas outras porta-bits, elas também têm essa dificuldade, inclusive esse é o mesmo problema aqui da Mega Pro. E por último, passando aqui para o BitTorx, observa que esse mouse ele tem um BitTorx aqui número 5 na parte superior. E o encaixe do BitTorx é excelente, inclusive com muito pouco jogo, o que é diferente do bit da Mega Pro, que tem um grande jogo nesse parafuso. Observa aqui de perto como o bit tem um jogo bem significativo aqui no da Mega Pro, enquanto o bit da Klein ele é muito mais firme, tendo um encaixe praticamente perfeito, mesmo ambos sendo feitos em Taiwan. E isso pode ser por conta de uma informação importante que tem na caixa, que menciona aqui sobre a propriedade intelectual da Torx, e toda vez que você tem esse termo Torx registrado e mencionado em alguma caixa, isso significa que esses bits seguem os padrões exigidos pela empresa, e talvez seja isso que está fazendo tanta diferença aqui nessa precisão na hora do uso no parafuso. Em resumo, pessoal, a Klein Tools acertou na criação desse modelo, primeiro porque ele tem uma boa ergonomia, principalmente por conta desse sistema de giro livre, que inclusive tem um sistema bem solto, mas também principalmente por conta do formato mais afinado, mesmo tendo um porta-bits aqui interno.
Isso acabou custando para que ela utilizasse bits de tamanho proprietário, mas por outro lado, numa mesma capacidade de bits, ela conseguiu fazer um cabo muito mais fino, o que é excelente para chaves de precisão, que normalmente tem um corpo compacto. A seleção dos bits também foi bem escolhida e eles cobrem grande parte dos cenários, inclusive pelo bit PH2, que eu gostei muito do fato dele estar incluso nessa chave, já que evita em muitas situações que você precise carregar uma outra chave ou até te salvar no momento de sufoco. Importante lembrar da diferença desse modelo 27 para o modelo 28, que contém uma outra composição de bits e que, dependendo do seu uso, pode se encaixar melhor ou pior do que esse. Eu importei essa chave diretamente dos Estados Unidos, mas como eu tenho colocado lá no nosso canal do Telegram e do WhatsApp, a Amazon do Brasil vem trazendo muitos produtos da Klein Tools e acredito que em breve esse é um dos produtos que deve aparecer por aqui. Ele aparecendo, eu já vou colocar o link aqui no vídeo e também lá nos canais para avisar para vocês. De qualquer forma, assim como eu já avisei essa semana lá nos canais, essa semana tá com várias promoções de ferramentas da Klein Tools e eu vou colocar os links das chaves de precisão que tem hoje na Amazon, incluindo esse modelo Pocket que eu já fiz vídeo aqui no canal. E deixe agora aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa chave multibit de precisão e se vocês comprariam ela se ela aparecesse na Amazon do Brasil. E não se esquece de deixar o like se você gostou desse review e caso você goste desse tipo de conteúdo e ainda não seja inscrito, se inscreva. Isso ajuda muito a gente a produzir novos conteúdos como esse, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.